me cheio da minha boca. Amém? Aleluia. Parece ser bem dura, né, irmãos? Mas Deus tem a direção certa da palavra dele. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra, irmãos, estava ardendo no meu coração tem uns 2 dias que não saía da minha mente. E eu, meu Deus do céu, toda hora essa palavra vinha. E o Senhor, o que o Senhor tem, o que o Senhor quer. E na verdade Deus primeiramente fala com a gente, irmãos. E aqui, essa igreja de Laodiceia, o Senhor falou com ela. E Ele disse assim para a igreja, que ela não era nem fria nem quente. E eu falei, Deus, mas como assim? Por que essa palavra? E Deus falou assim, a igreja de Laodiceia, eu disse que ela não era nem fria nem quente, porque a igreja de Laodiceia não tomava uma decisão diante de mim. Aleluia, glória a Deus. Não tinha uma decisão firme. Eu sou ou eu não sou? Eu faço ou eu não faço? É ou não é? Aleluia, glória a Deus. E Deus não tem meio termo. Com Deus ou é ou não é. Com Deus a Bíblia diz que é sim, sim ou não. Pastor diz é procedência maligna. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor essa noite falando comigo também, minha filha, porque tem muitas coisas na nossa vida, irmãos, que Deus disse, toma decisão. E Deus falando comigo, decida-se. O que você, irmãos, sabe o que eu acho lindo? É que às vezes a gente acha que a gente está na igreja porque Deus tem alguma coisa com a gente. Mas é o contrário. Jesus chamou e disse, agora eu quero ver o que você quer comigo. A decisão agora é sua. Eu já te chamei. Eu já disse, siga-me, como Jesus fez com os discípulos. Mas agora a decisão é nossa. É minha, é sua, de decidir o que nós queremos com Ele. Se queremos servi-lo, ou se não queremos servi-lo da maneira que Ele quer. E o interessante é que outrora, um tempo atrás, eu pregando sobre as bodas do Cordeiro, e o Senhor diz na palavra que Ele enviou um convite e convidou a muitos, não é verdade? Para o casamento do seu filho. Mas a decisão de ir para as bodas era dos convidados. Aleluia. E nessa noite, aleluia, glória a Deus, o Senhor pergunta para mim e para você, qual é a tua decisão? Seja ela em qualquer área, porque, irmãos, temos que decidir o que nós queremos. Jesus disse, eu já fiz a minha parte. Eu chamei a igreja, eu te escolhi, e eu coloquei as cartas na mesa e disse, isso aqui é o que eu tenho para ti. Esse daqui é os dons que eu já disse que entreguei nas tuas mãos. Essa daqui é a obra que eu disse que eu tenho para fazer na tua vida. Agora a decisão é tua se você vai querer. Aleluia. A decisão é nossa. Por isso que o Senhor disse para a Laodiceia, olha, não és fria e nem quente. Tu não se decide o que quer. Não se decide. E o Senhor diz, tome uma decisão. Aleluia, glória a Deus. Se posiciona diante de mim, tome a decisão. Porque, irmãos, uma coisa que Deus é transparente. Deus é transparente. Ele não chama ninguém e diz, ó, tá aqui, é desse, e não diz a forma que é. Porque Ele diz sim. Eu me recordo quando eu aceitei Jesus, o Senhor, irmão, não tinha nem vez para cristão, e o Senhor falou comigo, olha, vai acontecer assim, eu vou fazer assim, irás passar por muitos espinhos, irei te passar pelo funil. E Deus falou claramente comigo. Cabe a mim aceitar, não é verdade? Tomar a decisão de Deus. Eu aceito passar por tudo isso para que a tua glória seja manifesta na minha vida.
Deus rejeita. Deus rejeita. Ou é ou não é. O que eu acho interessante é que se a gente for na Bíblia, começando desde Adão, todos eles tomaram uma decisão. Porque Noé tomou uma decisão. Deus chamou a Noé e sua família e disse: Noé, prepara uma arca, porque o povo está corrompido. Eu não vejo um justo sequer na terra. Então prepara uma arca, e eu salvarei a tua família, e tu tirarás um casal de cada espécie de animal e colocará na arca. Deus disse: Noé, faça assim. E qual foi a decisão de Noé? Então tudo na vida tem uma decisão. Você decide querer o plano que Deus dispõe diante da sua vida, e você decide não querer. E Noé decidiu que ele quis as ordenanças de Deus. E nós, hoje, irmãos, Jesus está voltando. Não tem mais tempo. Às vezes a gente ouve tanto isso, ouve tanto, às vezes até mesmo áudio, né? Irmãs ou pastores que teve uma visão da revelação, do arrebatamento, e Deus falando que o tempo estava acabando, e às vezes ali no momento a gente treme e fala: meu Deus, me prepara. Mas passou 2 dias, a gente já deixou de lado, e o Senhor disse: toma uma decisão. Ele diz isso para mim também, porque o Senhor quer fazer coisas grandes. O Senhor não quer que estejamos no muro, no meio termo. O Senhor quer que decidimos. Você quer me servir de verdade? Você quer que eu cumpra as promessas da tua vida? E o que eu acho interessante, irmãos, eu estava meditando e o Senhor falou comigo. Lembra-te de Elias, diante dos profetas de Baal. E ali eu tenho a ordenança para Elias, e ele decidiu mostrar para o povo que existia um Deus em Israel e que só Ele era Deus. Mas para isso, a decisão teria que ser da forma que Deus queria. Aleluia, é verdade, Deus. Porque às vezes nós queremos mostrar que Deus é Deus, mas queremos mostrar do nosso jeito. Só que não é do nosso jeito. E o Senhor pegou para ele e disse: Elias, mas é assim. Tu terá que reparar o altar primeiro. Vai ter que limpar o altar. E vai ter que ofertar no altar aquilo que eu te mandar. Coloca o que eu te mandar, Elias, no altar. Aleluia. E Elias fez. Quando tomamos uma decisão, irmãos, decisão vem de se posicionar diante de Deus. E o Senhor, Ele honra. Porque Ele honrou Elias. Quando tomamos uma decisão diante de Deus, a glória do Senhor é manifesta. Aleluia. Deus não ocupa o poder dEle nas nossas vidas. Deus faz questão, aleluia, de manifestar a glória dEle em nós. Aleluia. Deus Santo e poderoso. A Bíblia já nos diz também, irmãos, quando o profeta Joel,
Ele tem para fazer. E o interessante é que, lendo na ordem, primeiro Deus pergunta. Primeiro Ele pergunta, multidões, no vale da decisão. Deus perguntou, olha, o que vocês querem comigo? E mais depois, a Bíblia relata que Deus restaurou o povo. Então, para haver uma restauração, tem que haver uma decisão. Você tem que decidir se quer. Você tem que